E aí, pessoal? Hoje vamos falar de flores de novo, só que agora vamos falar de ciclo reprodutivo, falando aí de angiospermas, o principal grupo de plantas do planeta, né? Inclusive o que mais aparece ali em questões de vestibular. Vamos falar de ciclo reprodutivo de angiosperma. Para a gente falar de ciclo reprodutivo de anjo, a gente tem que colocar aqui um esqueminha com duas flores, uma flor masculina e uma flor feminina, ok? Bom, vamos começar aqui em cima pela flor masculina. Vamos considerar que essa flor tem apenas estames, ok? Essa flor tem aqui os estames que formam o androceu, conjunto de estames. Eu vou destacar aqui no ápice do estame uma estrutura que nós chamamos de antera, ok? Vou representar aqui as anteras. Dentro das anteras, se a gente cortasse essas anteras, a gente observaria várias cavidades chamadas de lojas, onde ocorre a produção de grãos de pólen, ok? Nas anteras ocorre a produção de grãos de pólen. A produção é parecida com a das gimnospermas. Aconselho vocês a darem uma olhada na aula de gimnospermas. Os grãos de pólen surgem a partir da formação de esporos por meiose, né, os chamados micrósporos, e estes se desenvolvem em grãos de pólen. Aqui vou adiantar, a gente vai resumir um pouco mais, beleza? Então aqui na parte masculina são produzidos, é produzido, né, os grãos de pólen. Beleza? Vamos na parte... deixa eu colocar aqui, antes, deixa eu fazer o esquema do grão de pólen. O grão de pólen aqui é um pouquinho diferente, não tem projeções aladas como nas gimnospermas, mas tem as células características. Tem aqui uma célula chamada de célula geradora, que vai dar origem aos gametas masculinos, e tem aqui também a célula do tubo. A célula do tubo forma o tubo polínico, ok? Né? As anjo também são sifonógamas, também produzem tubo polínico, beleza? Ambas são células haploides. Agora sim, vamos falar da parte feminina. Vou destacar aqui o pistilo, ou carpelo. Essa estrutura, o conjunto dela é chamada de gineceu. Então, gineceu é o conjunto, né, das partes femininas da flor. Vou destacar aqui no pistilo duas partes mais importantes. Lá em cima, o estigma, onde vai cair o grão de pólen. E aqui embaixo o ovário com um ou mais óvulos dentro. Beleza? Então lá em cima o estigma. Nessa hastezinha ali a gente chama de estilete. Mas ela é menos importante, então vou destacar apenas o estigma e o ovário aqui neste pistilo. Quer conhecer as partes da flor? Dê uma olhada na aula sobre flores. Bom, o grão de pólen tem que chegar até a parte feminina, até o estigma, né, por um processo chamado de polinização. Geralmente isso acontece de uma flor com a outra. Quando a flor ela tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina, há algumas barreiras para se evitar a autofecundação. Bom, quais são as possibilidades de polinização? Nas angiospermas também há anemofilia, polinização pelo vento. Quando uma flor é polinizada pelo vento, como é que a gente consegue identificar? Quais são as características? Isso é importante, viu? A corola ou é muito pequenininha ou ela é ausente. A flor produz muito pólen, porque o vento vai carregar pólen para tudo quanto é lado. Então a chance de cair numa outra flor da mesma espécie é pequena. Então, para compensar isso, produz muito pólen.
O estigma é plumoso para capturar o máximo de pólen possível e os estames são longos e flexíveis para balangar com o vento. Beleza? Quando a flor é polinizada por animais, aí a gente pode usar um nome específico para cada animal. A gente pode usar a ornitofilia quando é polinizada por aves, quiropterofilia quando é polinizada por morcegos e entomofilia quando é polinizada por insetos. O que a gente vai observar? Uma corola vistosa, chamativa, cheirosa, produção de néctar, produção de menos pólen, né? Produz pouco pólen, já que a polinização ela é mais direcionada. Ok? São algumas características de uma planta polinizada por inseto. Então, por exemplo, essa flor ela é polinizada por insetos porque ela é muito chamativa. O que vai acontecer? Quando o grão de pólen chega na parte feminina, chega ali no estigma, eu vou representar aqui um pistilo um pouco maior e dentro dele um óvulo. Um óvulo com o que a gente chama de saco embrionário, que é o megagametófito. Né? O grão de pólen é um microgametófito imaturo. O megagametófito é o saco embrionário, é o que está ali dentro do óvulo. São 7 células, né, que eu vou destacá-las aqui. Né? Eu vou fazer dentro desse esquema, eu vou aumentar o zoom aqui para destacar isso porque eu acho importante. Tá? São 7 células. 3 embaixo, 3 lá na outra ponta e uma no meio, uma célula chamada célula central. As 3 lá de cima são chamadas de antípodas. A principal embaixo é chamada de osfera e a célula central tem 2 núcleos chamados de núcleos polares. Então, o que é mais importante? Os 2 núcleos aqui no meio da célula central, que nós chamamos de núcleos polares, e essa célula principal aqui chamada osfera. Do lado dela tem as sinérgides. Ok? Sinérgides estão do ladinho ali da osfera. Então temos ali a osfera e os núcleos chamados de núcleos centrais. Ok? Bom, aqui o que vai acontecer? O grão de pólen chega lá em cima, lá no estigma, e ele vai formar o tubo polínico. Dentro do tubo polínico descem 2 gametas, 2 núcleos gaméticos. Então, o tubo polínico desce ali pelo estilete até chegar no óvulo. Os 2 núcleos gaméticos, que são os gametas masculinos, um vai fecundar os núcleos polares, formando então um endosperma triploide, e o outro vai fecundar a osfera, formando um embrião. Ok? É o que a gente chama de dupla fecundação. Né? Uma das características mais importantes das angiospermas, a dupla fecundação. Um gameta masculino fecunda os núcleos polares e o outro gameta masculino fecunda a oosfera. Beleza? A partir dessa dupla fecundação, o óvulo se transforma em semente, assim como acontece na gímeno, e o ovário, que é uma estrutura exclusiva de anjo, vai formar o fruto. Então, as angiospermas vão ter um fruto envolvendo a semente, protegendo a semente, ajudando, inclusive, na dispersão dessa semente. Então, vai ter aqui um fruto derivado do ovário, ok? O fruto vai ser derivado do ovário, por isso que é só anjo que tem. Gímeno não tem ovário, então não tem fruto. Isso é uma característica importante. Né? Se o fruto é colorido, se o fruto é chamativo, né? Ele acaba atraindo bichos para fazer a dispersão dessa semente. Ok? Agora, se o fruto é leve, tem estruturas plumosas, ele vai ser disperso pelo vento. Se ele é oco, ele é disperso pela água, né? Como o coco, por exemplo. Então, o fruto ele deriva ali do ovário e a semente deriva do óvulo. Então, vou representar aqui a semente, né, com as suas
características, tem uma diferença marcante para as gimnospermas. Okay? Fazer aqui as estruturas da semente para a gente marcar bem a diferença para a gimno. Bom, quais são as diferenças para a semente, tá? Fruta a gente vê em outro momento. Olha só, o tegumento da semente, né, tem um tegumento derivado do tegumento do óvulo, ele é diploide, porque o óvulo é diploide, ok? O tegumento dele é diploide. Aqui, minha cabeça aí. Aqui, o endosperma triploide, um N do gameta masculino e 2 N's ali separadinhos dos núcleos polares. Então ele é triploide. A gente chama de endosperma secundário, porque ele se formou pós-fecundação. Essa é a grande diferença para a gimno. O da gimno é endosperma primário e ele é N. Aqui ele é 3N. E, por fim, o embrião. O embrião ele é sempre 2N. Beleza? Espero que tenha ficado muito claro aqui o ciclo reprodutivo de anjo. Aproveitem essa aula. Bons estudos para vocês.